Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Boa noite a todos, bom dia e boa tarde, onde é que estejam-nos a ver e a ouvir. Obrigado pela vossa presença. Mais uma vez estamos a transmitir para todos os nossos ouvintes e espectadores, tanto no Portugal continental, nas ilhas e na diáspora. Temos hoje um programa muito rico, um excelente convidado que nos vai ensinar muito e que partilhará connosco o conhecimento e as suas experiências. Gratos por responder ao nosso convite, sabendo que já a partir da manhã na Rádio Diáspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena 107.1, 90.0, no Grupo Central, Rádio Asas do Atlântico, Canadá, no Grupo Oriental, Rádio Audiência em Lisboa e Ribeira Grande, Rádio Estádio no Porto, Pama Mídia nos Estados Unidos, The Portuguese Channel e a televisão portuguesa Califórnia da Rádio Portugal USA. Temos connosco para falar do futuro do treinador português e falar também da sua história e das suas vivências, Manuel Gonçalves Gomes, mais conhecido pelo Neca, pelo professor Neca. Tem uma longa carreira que fala por si, uma rica experiência em vários parâmetros e níveis do futebol português, tanto nível nacional como internacional. É atual presidente da Assembleia Geral da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, mas foi treinador adjunto, treinador mentor, passando por clubes como Rio Ave Futebol Clube, Clube Sport Marítimo, Boa Vista, Gil Vicente, Sport Lisboa e Benfica, Sport Clube de Braga, Seleção de Portuguesa em 2002, Seleção das Malvinas de 2004 a 2006, e podemos dizer que treinou em quase, se não todos os continentes, por esse mundo fora. Portanto, é uma pessoa que conhece muito bem a diáspora. Mais uma vez agradecemos ter aceito o nosso convite ao professor Neca, e a primeira pergunta é da praxe para todos os convidados, que é: quem é Manuel Gonçalves Gomes, professor Neca, no desporto, no futebol? Qual é o homem que está por trás desta longa carreira? Antes de mais, boa noite, Pedro, e boa noite a todo o vasto auditório, os ouvintes, os espectadores e a toda a diáspora portuguesa que se espalha pelos diferentes cantos do mundo, poderíamos dizê-lo assim, desde a África, na África do Sul, em Joanesburgo, nos Estados Unidos, em New Jersey, em Toronto, enfim, nos vários cantos do mundo tive o gosto de poder contactar com esses nossos compatriotas açorianos que estão espalhados pelas diferentes partes. E é um bocadinho isto, aquilo que nós somos desde o século XV, XVI, um povo de coragem que começamos a ir pelo mundo além, na descoberta e na procura daquilo que seria o desconhecido. E isto está-nos na gênese de todos nós. E pronto, eu tive a felicidade de começar no futebol, quer como jogador. Recorda-me que a primeira grande saída que tive, salvo erro, foi em 1974, para a Taça de Portugal aos Açores, depois 75 à Madeira,
isso ainda como jogador, e depois, claro, foram 43 anos como treinador, porque começo muito cedo, começo em 1980 e de facto foi um trajeto longo, que tive um gosto e um prazer muito grande, porque era uma grande paixão. O futebol, de facto, está-nos no sangue. Eu acho, nós portugueses, somos um povo que temos uma paixão muito grande pelo futebol, temos um jeito também muito especial, quer para jogar, quer para treinar, porque se não houver bons treinadores também, como tu sabes bem, Pedro, que eu estou a falar como treinador, também com grande conhecimento, não só teórico e prático, se não houver bons professores, não há bons alunos, se não houver bons treinadores de futebol, também não haverá necessariamente bons jogadores. E nós, claro, como sabemos, ainda agora acabou nos Estados Unidos o primeiro Mundial com com este novo modelo nos Estados Unidos, e nós lá tivemos dois representantes nossos, o Benfica e o Futebol Clube do Porto, o Benfica que ficou num honroso 10º lugar e que foi eliminado pelo campeão Chelsea, que teve o mérito quando as expectativas nos atiravam para o Paris Saint-Germain, enfim, é todo este trajeto que eu tive um gosto muito grande e que tenho boas memórias necessariamente, passando pelos clubes, passando depois pelas seleções, foram 3 seleções, como tu disseste bem, falta aí a primeira seleção que tive a honra de treinar, que foi a seleção de Angola em 1966-68, fomos à fase final no Burkina Faso, e que também há um outro luso-canadiano que foi também uma fase final do CAN, o saudoso Carlos Alhinho, como tu te recordas muito bem, foi um grande jogador de futebol e foi um treinador também de grande sucesso e que veio muito precocemente num acidente que foi difícil de explicar em Angola, que nos deixou. É por isso, mesmo em clubes, não só em Portugal, depois tive a sorte de ir para a África, para a Ásia, para a América, o que me deu uma possibilidade muito grande de conhecer novo tipo de futebol, novas gentes, novas culturas, nova forma de pensar, e isto de facto é enriquecedor e que nos ajuda, como estamos a fazer agora, a partilhar. Eu não vou ensinar nada, eu vou partilhar de facto experiências que colhi ao longo desta carreira, que abracei com grande paixão e com grande entusiasmo, Pedro. O professor fala e bem sobre a partilha e o contexto que o português consegue se adaptar, interiorizar e até dar o seu cunho pessoal a esse contexto, nessas vivências que teve, nessa volta ao mundo quase que teve, pode-nos dizer qual o seu cunho pessoal, portanto, qual o cunho pessoal do treinador português e o que é que o treinador deixa ficar e o que é que o treinador traz consigo dos vários contextos onde passa. Sabe, portanto, nós somos um país que a primeira vez que eu saio, que é o século passado, parece que foi ontem, mas já foram 30 e tal anos. Nós estávamos 3 treinadores, só 3 treinadores no estrangeiro, com uma parte bem visível, que era eu na seleção de Angola, que após a minha estadia no Benfica, o Nelo Vingada, que estava na seleção da Arábia Saudita, e o Carlos Queiroz nos Emirados Árabes Unidos. Depois estaria, salvo erro, Josualdo Ferreira numa equipa de Marrocos. Portanto, havia ainda muito poucos treinadores. Porquê? Porque nessa altura nós ainda não tínhamos grande prestígio como futebol.
não tínhamos conquistado ainda grandes coisas. Tínhamos tido, de facto, uma grande conquista. Tínhamos um treinador, como o caso do Arthur Jorge, que foi o primeiro treinador português a ser campeão europeu, como também te recordas, salvo erro em 87. Tínhamos pelo Futebol Clube do Porto, tínhamos o Carlos Queiroz, que com a seleção sub-20 em Riad, na Arábia Saudita, tinha sido campeão mundial, um campeão mundial que voltámos a sê-lo 2 anos mais tarde, se te recordas, no Estádio da Luz, com o estádio que eu tive também o prazer de estar nesse jogo, com 120 mil pessoas, e que ganhámos a seleção do Brasil, fomos 2 vezes, até hoje, nunca mais conseguimos sê-lo, campeões do mundo sub-20, e é pena não voltarmos a ser, porque isto teve um impacto muito grande. A partir daí as coisas começaram-se progressivamente a conhecer, começámos a espalhar, éramos 4, 5 treinadores, não mais, que estávamos fora de Portugal, e depois começámos a ter uma certa afirmação também nas seleções, até que em 2001 tivemos o privilégio, também depois do nosso Eusébio da Silva Ferreira, em 1966, ser o melhor jogador do mundo nesse Mundial, como nós recordamos em termos de história. Eu ainda tive a honra de ver jogos desse Mundial, do Eusébio, que de facto fez história, foi o melhor marcador, mas depois só voltou a acontecer em 2001 com Figo, que foi de facto o melhor jogador do mundo. Isso sendo o melhor do mundo, como foi o caso de ganharmos em Riad, de ganharmos em Lisboa, mesmo sendo no sub-20, isso traz muito prestígio, porque tem uma visibilidade não a nível da sua área de jurisdição, da Europa ou da Ásia, mas tem a nível global, isso tem um impacto muito grande. E aí começamos depois a ser mais frequente, começámos a estar a partir de 2000 em todos os grandes cenários mundiais, são os europeus, são os mundiais, e depois tivemos a honra, e é da tua bonita ilha da Madeira, tivemos a sorte de ter esse jogador estratosférico, que é o nosso CR7, o Cristiano Ronaldo, e então o impacto destas últimas 2 décadas, 15, 20 anos, tem sido de facto muito forte, e nós passamos de uma escala de ter 4, 5 treinadores a trabalhar no exterior, para passarmos para aquilo que acontece nesta altura. Temos cerca de 400 ou mais treinadores espalhados pelos 4 cantos do mundo, a levar aquela mensagem do futebol, de treinar futebol. Os jogadores também passaram de uma quantidade muito reduzida no fim do século passado, para aumentar progressivamente durante este século, e temos já centenas centenas de jogadores também espalhados pelo mundo, o que nos dá uma visibilidade e um impacto daquilo que nós fazemos muitíssimo bem, que é jogar e treinar futebol. Depois, também há uma outra característica muito grande. Isto acontece com os nossos imigrantes também, e eles têm-nos ajudado muito nisso. Nós temos uma facilidade de aculturação, de nos ligarmos às pessoas para onde nos encontramos, nos diferentes contextos, e esta ligação faz com que as pessoas nos recebam bem, tenham por nós uma empatia boa, e então é essa credibilidade que os nossos imigrantes, sejam eles em qualquer atividade profissional, e muito mais com a visibilidade mediática que tem o futebol, a gostar da nossa participação, do nosso empenhamento, da nossa qualidade, e, como digo, nós sermos mais um no país onde nos encontramos. E isso, de facto, é uma qualidade que nos caracteriza muito a nós, povo português. Neste bolo que o professor Neca fala, que é um bolo que dá a qualidade do branding da marca do futebol português, em que está incluído os jogadores, neste caso os melhores do mundo, treinadores, também
nessa senda e metodólogos, por exemplo, na voga do Mourinho, a metodologia do professor Vítor Frade, e, portanto, aconteceu que também esta, esta, este movimento também foi um movimento da priorização tática, neste caso, que se espalhou também, que veio muita gente cá por essa razão. E a reinvenção também dos treinadores portugueses, como temos a consolidação, por exemplo, no Jorge Jesus, temos a reinvenção quase constante do Abel Ferreira, por exemplo, que é visível, e de outros. Eu só estou a dar os exemplos mais visíveis. O que é que o professor Neca acha que neste momento podemos assimilar, que mantém um padrão ou as características padronizadas que mantiveram-se até ao longo dos anos, e as diferenças que existem agora do treinador atual ou treinador da altura, portanto, do antigamente, digamos. Este momento que nós estamos a viver é um momento bom. Nós continuamos a caminhar aos ombros daquilo que foi o nosso passado, e isso é extremamente importante. Falaste muitíssimo bem naquilo que foi a cientificação do treino. Os anos 80 foram determinantes para aquilo que foi a cientificação do treino, isto é, a junção entre o treinador que vinha do terreno, o ex-jogador, e o conhecimento que começou a brotar, a sair das universidades, com a vinda, frisámos nessa altura, o Carlos Queiroz, o Mel Vingado, o José Ferreira, etc. E houve a junção desses dois saberes. E parece-me que aí foi determinante para o impulso que nós acabamos por ter. Necessariamente, como a consequência desse conhecimento, a priorização tática acabou por ter também um certo impacto, onde Vítor Frade foi um dos grandes impulsionadores dessa metodologia de treino, muito bem desenvolvida e potenciada, com resultados também eles desportivos excepcionais, e que foi também determinante a qualidade, o impacto que teve pela conquista de resultados desportivos do José Mourinho, onde foi campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto, foi o segundo treinador a ser campeão europeu, depois foi também no Inter de Milão, que é extremamente importante e que cria um impacto forte, sabendo também a força que tem o futebol italiano. Teve a possibilidade também de ganhar uma competição europeia pelo Manchester United, o impacto também num clube que tem uma dimensão mediática extraordinária, como é o caso do Real Madrid, e atrás desses vieram outros resultados, como frisaste, do Abel Ferreira, do Manuel José, por exemplo, em África, no início deste século, que foi muito importante pelo Al-Ahly. Também, há que dizê-lo, fomos pela primeira vez campeões europeus em 2016, onde também o treinador era um treinador português, o Fernando Santos. Tivemos também um nome importante que acho que é justo referi-lo, naquilo que é a filosofia do treino, do futebol, do impacto e dos ensinamentos também da ordem científica que nos transmitiu, que foi o saudoso Manuel Sérgio, de facto um homem da investigação e da ligação do treino à ciência. Portanto, e temos outros treinadores jovens que começam de facto agora a criar e a continuar essa dinâmica que nós já criamos, onde os resultados necessariamente desportivos são muito importantes, que foi o caso do Jesus, que abriu fronteiras no Brasil, mas o Abel Ferreira deu uma continuidade
de excelência e mantém-se fiel ao seu Palmeiras, com resultados de facto surpreendentes. Também o Arthur Jorge, que imediatamente foi para o Botafogo e conseguiu de facto resultados que não se tinham conhecido, e isso é de facto aquilo que tu referenciaste. Há um conhecimento profundo daquilo que é o treino nas suas diferentes vertentes, na técnico-tática, na física, na psicológica e em diferentes áreas. Porquê? Porque nos últimos, vamos lá, 15 anos, o treinador começou a tornar-se o gestor de uma equipa multidisciplinar, onde várias ciências estão a ela ligadas, como é o caso do treino físico, e por falar em treino físico, Portugal vai ter com esta federação agora, atualmente, pela primeira vez vai ter e vai haver a especialização do preparador físico. Havia o preparador físico, mas era aqueles que vinham, como tu sabes bem, Pedro, das universidades. Agora começa a ser exigido e vai pela primeira vez, salvo erro, em novembro deste ano, abrir o primeiro curso de treinadores preparadores físicos, os fisiologistas, os nutricionistas, os treinadores de guarda-redes também é muito recente, porque havia o treinador de guarda-redes, mas não especializado. Hoje já temos, e pela primeira vez também será feito o curso do UEFA Pro de treinador de guarda-redes, pela importância e pelo impacto que tem no jogo. Porquê? Porque estas equipas mais alargadas, com um estudo mais profundo do jogo, leva a que os detalhes sejam fundamentais para aquilo que se pretende, o melhor jogo, o melhor espetáculo e, consequentemente, os resultados desportivos, onde essa multiplicidade dos diferentes treinadores que estão nas equipas se torna determinante a partir da informação que recolhe para o sucesso. Por isso é um futebol cada vez mais investigado, mais aprofundado. Eu só para te dizer, eu em 84, 85 é quando subo pela primeira vez à primeira divisão nacional em Portugal pelo Desportivo das Aves. E nessa altura eu ainda dava aulas, era o treinador e nem tinha treinador adjunto, era sozinho. Hoje, isso nem se pode pensar. Hoje qualquer equipa de futebol da Primeira Liga, da Segunda Liga, e já da Liga 3 e na formação, porque nós somos um país que formamos bem, as equipas técnicas, porque é indispensável, têm no mínimo dos mínimos 5, 6 treinadores que poderão ir nos casos como o Real Madrid, o caso como o Benfica, o Sporting, o Porto, tendo também os diferentes analistas e os scoutings, pode ir dos 5, 6 aos 14, 15 treinadores a trabalhar diariamente no terreno, próximo do terreno, para que todas as informações sejam passadas e que nenhum detalhe falhe, para que a equipa possa produzir mais, possa jogar melhor. Por exemplo, eu quando fui para a seleção de Angola, eu fui só como treinador. Depois recrutei um treinador adjunto em Angola e um treinador de guarda-redes, isto 94, 96, no topo da pirâmide. Depois, claro, hoje sabemos que as equipas técnicas das seleções seguramente têm pelo menos 8, 10 pessoas a trabalharem permanentemente, mesmo tendo só jogos de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, a exceção feita quando são as competições adensadas nos europeus ou nos mundiais. Por isso o futebol passou de um patamar de um jogo lúdico, um jogo de paixão, que ainda o é e mantém, e nunca poderá perder essa vertente,
para um espetáculo de negócio em que todos os detalhes têm que ser estudados ao último pormenor para que, de facto, o sucesso desportivo esteja sempre presente. Uhum. Eu, aproveitando esta última palavra do pormenor, tenho uma frase que me acompanha desde há muito, que terei de uma minha gaveta que me surgiu, que no futebol de alto rendimento, ou num desporto qualquer de alto rendimento, o todo é essencial e o pormenor é relevante. Eh, nessa amálgama de variáveis e de pormenores, desde o macro ao micro, hum, o professor falou, e bem, que estão tentando especializar e dar mais ferramentas, dar de alguma forma uma almofada metodológica, científica e prática também aos treinadores, seja treinador de guarda-redes como preparador físico. Hum, Mesmo assim, o treinador português consegue dar este salto, esta projeção a nível internacional e nacional, quando, não estando na pole position destes cursos, porque se formos ver os cursos de treinador de guarda-redes na Federação Escocesa, na Federação Inglesa, já existem há muito tempo, já existem há muito tempo. Até há cursos especificamente para a formação, em que quem quer se especializar pode crescer dentro da formação, na, na, na especialização, não indo para o futebol sénior, mas também na preparação física. Vemos até entidades privadas, como o Barcelona Innovation Hub, que já tem vários cursos de preparação física, quais eu já entrei, não havia isto na federação, já entrei num curso desses, com essa iniciativa. Acha que neste momento o futebol português, nomeadamente a entidade que o regula, está a tentar beber de exemplos de sucesso de outras partes para hum, enquadrar a casa, desenvolver a casa? Tocas aí alguns aspectos que eu acho que são muito relevantes e que dizes bem. O alto rendimento é isto, quer dizer, é no detalhe, é no estudo permanente, na partilha, e nós aí, nos últimos anos, crescemos bastante. Partilhamos mais, temos mais fóruns, temos mais debates, há mais seminários na tentativa de os treinadores ir partilhando as suas experiências, porque essa partilha parece-me que é muito, muito importante. Referiste aí também que, por exemplo, o caso do treinador do guarda-redes, o treinador de preparador físico, enfim, o estudo superior, pelo menos nos cursos do FAA e o FAPRO, nós estamos atrasados, porque a estrutura superior, e sabemos qual é, que é a Federação Portuguesa de Futebol, nos últimos 10 anos, 15 anos, fez um trabalho demasiado curto. Eu fui extremamente crítico em relação a este aspecto. Fez um trabalho extremamente curto e penalizante, não só para os treinadores, sendo pós-treinadores, seguramente são aqueles que transmitem conhecimento, é também para os jogadores e é para o negócio de futebol. Porque tu, como eu, sabe perfeitamente que há muitos treinadores portugueses que foram inibidos de estar a trabalhar nesta altura no estrangeiro por não ter o EFA A, por não ter o EFA Pro. Nós estamos demasiado atrasados. Numa assembleia da Associação Nacional de Treinadores,
já há 4 anos eu avisava para o risco que estávamos a correr, porque a Europa Central, as coisas partem sempre do centro para a periferia, nós somos um país periférico, por isso é que também podemos avançar para os descobrimentos, já estava a haver os cursos de treinadores de guarda-redes. E nós fomos muito, muito tarde, e as nossas equipas que estão nas competições europeias, nesta altura, têm graves problemas por causa da falta de certificação dos seus treinadores de guarda-redes. Isto é completamente verdade. Esta nova federação do Pedro Proença teve o bom senso, como homem ligado ao futebol, de ouvir os treinadores, o pensamento dos treinadores, está agora num processo de aceleração para aquilo que é a formação superior, isto é, do FA e do FA Pro, na tentativa de aproximar-nos daquilo que acontece à Espanha, à França, à Itália, à Alemanha, etc, 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 porque temos um atraso muito grande. E no próximo ano poderei dizer-te, e aqui para todos aqueles que nos ouvem na diáspora, de que de facto já estão perspectivados pela primeira vez em Portugal 5 cursos UFA, mais um A mais B, que é dos ex-jogadores, têm mais de 8 anos como jogadores profissionais. O UEFA Pro, que é um curso de 2 em 2 anos, foi estipulado pela UEFA no último ano, vai abrir a exceção, tendo em conta o nosso atraso, o tal atraso que fomos levados nesta mais de que uma década de futebol, não quer dizer que nas outras partes que não se fizessem coisas boas. Não estou a dizer... Entretanto, que o professor fala uma década e o meu UEFA que eu treino na Escócia foi uma década atrás. Só estava aqui a enquadrar, foi mesmo uma década atrás que eu tive que ir à Escócia para tirar o UEFA. Não conseguia tirar cá em Portugal. Pedro, vê isto. Isto é significativo. E tu és um exemplo vivo, claro, não me lembrava disto, que tu tiveste a necessidade, num país de futebol, que é Portugal, de ir a um outro país estrangeiro, formar-te por não teres aqui oportunidade, porque não te deram oportunidade. Nós somos um país de futebol, temos necessidade de ir para a Escócia, para a Irlanda, para o país de Gales, para dar dinheiro, para nos ser mais caro, isso é penalizador, porque os custos estão tão caros, ainda ter que ir para o estrangeiro. És um caso vivo disso. Estás a ver, há 10 anos não sabia. É inaceitável. Eu vou repetir outra vez. Inaceitável aquilo que foi feito aos treinadores portugueses na última década e meia. Eu não me canso de repetir isto, porque eu sentia os nossos treinadores que tinham do segundo nível, terceiro nível, e a sentir-se apertados no estrangeiro, porque a oferta dos treinadores da Alemanha, da Holanda, de França, de Espanha, era muito maiores, porque já tinham outra certificação. E nós estávamos completamente atrasados, completamente calados e atrasados. Há agora o bom senso, a tentativa de tentar fazer um processo de aceleração até 2030, que é quando é o próximo Mundial, que será felizmente disputado em Portugal, em parceria com Espanha, com os nossos vizinhos da Espanha e Marrocos, na tentativa de encurtar esse atraso. Portanto, tu vê, Pedro, se tu tiveste a ousadia, a disponibilidade financeira, o sacrifício. Eu vou-te contar outro caso, como tu, por exemplo, que é um ilustre presidente do Futebol Clube do Porto, o André Vilas Boas. Ele só é presidente porque também teve a ousadia e o conhecimento de fazer toda a sua formação na Escócia, no país de Gales, e teve a oportunidade de ir para o Futebol do Porto, demonstrar a sua qualidade, ser campeão e depois de ir para o Chelsea, para a Rússia, para a China, etc., o que lhe deu credibilidade e conhecimento para hoje ser o presidente de um clube. Engraçado que estava lá na Escócia
e estávamos na parte final do curso, acho que foi no dia da avaliação, foi a RTP, a televisão escocesa de lá, que entrevistou-me como um dos alunos estrangeiros, portanto fomos entrevistados, um aluno não, foi um aluno estrangeiro que fui eu e um aluno, portanto escocês, outro colega que estava lá. E engraçado que estavam-me a entrevistar exatamente porque, estava em alta o José Mourinho e estavam a associar porque o próprio José Mourinho tinha estado lá Estás a ver? na Escócia. Exatamente. Claro, 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 Te claro. contar esta história, porque isto depois tem tudo a sua envolvência, a sua ramificação. Claro, foi essa necessidade, quer dizer, é esta necessidade que nos obrigou a sair, sabes? E eu estou convencido, Pedro, que a recuperação dos Pedros, como tu e outros, porque terão que ter os próprios formadores, criaste aqui uma bolsa de formadores para possibilitar que os nossos cursos, porque quanto há um aspecto que o 25 de Abril foi fundamental, que foi libertar-nos das trevas e dar-nos luz. A luz através do conhecimento. E o tirar a formação, tu procuraste, além de ter a certificação do UFA no estrangeiro, foste em busca do conhecimento para seres mais capaz de poderes ajudar os teus jogadores a melhorar. Isto é louvável, com um espírito, com um sacrifício tremendo de gastares mais dinheiro, de deixares a família, de teres que ir ao encontro daquilo das dificuldades que são inerentes a quem sai, quando nós deveríamos ter essa formação. Eu estou convicto que em breve, a curto, médio prazo, que Portugal vai ser aquilo que deveria ser, um país de Uhum. formador de treinadores para a nossa diáspora, para os nossos países irmãos de Angola, de Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor, enfim, toda essa gente que quer e tem necessidade de formação. E nós poderíamos ser uma mola real importante para essa formação. Nós temos, de facto, isso que tu referes, temos jeito para treinar futebol, temos jeito para ensinar futebol, porque repara, a China tem feito várias tentativas, um país enorme, com um desenvolvimento extraordinário, mas não consegue ter jogadores como nós temos. Se tu olhares, se nós fizermos uma reflexão, eu acho que esta reflexão que é importante. Tu repara, campeões europeus a nível de seleções são 11 ou 12 campeões europeus da Europa. Mas se tu olhares os campeões do mundo, são os latinos. Latino-americanos. São menos, já são menos do que os europeus, são menos equipas do que os. Exato, muito menos. Reduzimos. Vamos para a América do Sul, o Brasil, obrigatoriamente, nossos irmãos, e a Argentina, de Maradona e Messi. E o Uruguai, que foi no início campeão do mundo. Uma vez. Exatamente, em 30 e 34 também, acho eu. Bom, mas repara, Uruguai, outro país latino. Agora vamos para a Europa. O que é que acontece? Espanha é, Itália é, França é. Falta Portugal. Nós vamos lá chegar, temos que chegar. E agora com esta nova dinâmica, eu acho que mais cedo do que mais tarde vamos lá conseguir. E entre dois países que têm que obrigatoriamente entrar nesta equação. A fortíssima Alemanha, um povo organizado e que sabe fazer bem tudo, e a pátria do futebol moderno, que é a Inglaterra. Ganhou onde nós ainda temos a melhor classificação de sempre, que é de 1966. Que perdemos para a Inglaterra. Portanto, só estes dois países é que entram fora desta equação. Por isso o futebol, o latino tem uma apetência, eu acho que isto é um bocadinho genético e cultural,
para aquilo que é o futebol. Temos um jeito dos diabos, nós somos capazes do nada de criar coisas impressionantes, e quanto mais for esse conhecimento, como aquilo que nós referimos ainda atrás, nos anos 80, com a entrada dos homens da prática e dos homens da ciência, porque isso foi importante para alavancar para aquilo que nós somos hoje. Eu acho que este nosso crescimento vai ser mais acentuado e vamos conseguir aquilo que ainda não conseguimos, que é ser campeões do mundo. Repara também, Pedro, nesta altura uma competição que é jovem também, que é a Taça das Nações, há 3 países que já ganharam. Portugal 2 vezes, este ano ganhámos em Munique, que foi fantástico, pela segunda vez, a Espanha e a França. 3 latinos, lá estão os latinos. Sempre como prioridade. A Itália, mais cedo ou mais tarde, vai ganhá-lo. E claro, depois, inevitavelmente, a Alemanha e a Inglaterra. Mas é este jeito, esta qualidade intrínseca que nós temos para aquilo que é o futebol. Por isso eu acho que devemos investir mais naquilo que é fundamental, e que tu tiveste a coragem também de querer aprender mais, de querer ser mais, de querer trazer mensagens melhores para os teus jogadores e para o nosso futebol. Se não me dão aqui possibilidade de formação, vou à Escócia. E conseguiste. Infelizmente, muitos destes nossos treinadores ainda não estão a ser aproveitados para que possam, de facto, ajudar a que o nosso futebol cresça ainda bem mais. Eu tenho aqui 2 questões com o professor Neca nesta excelente partilha que teve connosco, fez-nos suscitar. Primeira questão é um desabafo, mas ao mesmo também é uma pergunta, que é, os ilhéus, nós sentimos sempre essa distância na partilha. É uma razão da qual este programa existe, é pela partilha, é pela essa partilha e por esse vazio que os ilhéus sentem em ter acesso ao conhecimento e à partilha. Hum, Algo que a gente tem muito premente na nossa cabeça, que é o princípio da continuidade territorial. Não falamos só do que vem fora do país, mas também do que vem do país, e temos essa dificuldade de também, fora do país, no caso a UEFA, se atualizar naquilo que é o regimento das regiões ultraperiféricas, que existe há anos, que de alguma forma minimiza hum, uma ausência de ajuda hum, às regiões que são mais distantes. Isto é a primeira a questão que eu queria passar ao professor Neca. A segunda questão é, e antes de falar-me da questão das ilhas, é a questão, voltando aqui a falar do saudoso professor Manuel Seixas, quem só sabe de futebol, nada sabe de futebol, tem a ver com a multi, faceta, a multifaceta, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, portanto, do futebol, esta complexidade que existe, de eu estou, portanto, a finalizar um pós-doutoramento em Ciências do Desporto, que tem a ver com a tomada de decisão, que é face ao mundo que existe de variáveis, face ao mundo de dados que existe da análise, existem os críticos de um lado, que é para que tantos dados e como é que a gente vai descomplicar isto, e que descomplicam logo a dizer que isto não interessa, nada disto interessa, e outros que interessa tudo, mas não sabem priorizar o que interessa mais para uma melhor tomada de decisão do treinador. Não estou a falar da tomada de decisão do jogador, porque isso é mais do que estudado. A tomada do jogador, há N exemplos de estudos em relação a isso.
primeira situação, os ilhéus, e segundo, a priorização da tomada de decisão do treinador. Como é que a gente passa deste mundo de dados? Neste momento temos até inteligência artificial e o machine learning e todas esta big data, que também é o número de dados que existem. No caso do Palmeiras até já existe das neurociências os neuroestimuladores e neurotransmissores que fazem análises destes inputs de alguma forma a energia que passa do cerebral destes inputs que passa cerebralmente e portanto ilhéus e esta priorização destes dados para a tomada de decisão. São questões muito, muito relevantes. De facto, é um bocadinho aquilo que falávamos. É bem visível. O ilhéu, quer queiramos, quer não, ele tem um oceano a separar. É só um meio de transporte, enquanto que nós temos o ar e o mar e as estradas. Os ilhéus não têm, e isto vocês têm razão, porque é um dado que que é claro, que é óbvio. Por exemplo, na Madeira, que já teve 3 equipas na primeira divisão, hoje só tem uma, o Nacional. O Marítimo é outra equipa que faz muita falta para o nosso futebol, que esteja também no patamar máximo de futebol português. Ainda bem que o Santa Clara está também nos Açores na primeira divisão. Isso eu vi pela primeira vez num jogo que me marcou muito, em 1999, salvo erro. Ou subia o Santa Clara ou subia o Aves, e foi o Santa Clara que nos ganhou 4-3 num jogo também épico, com o estádio completamente cheio, e pronto. A necessidade e a importância que nas ilhas haja o futebol de primeira divisão, primeira liga, porque aí vai haver mais contactos, vai haver mais possibilidade, de facto, desta partilha, desta interação entre as melhores equipas, as pessoas mais informadas, as pessoas que estão mais habituadas à competição, porque, como dizia Capello, o treinador é o ladrão dos ladrões, vai roubar um bocadinho àquilo que tu fazes, àquilo que o outro faz, àquilo que o outro faz, e vai tentar ver onde é que se integra melhor na sua ideia tática, na sua ideia de treino, aquilo que ele te viu fazer e que viu fazer outros. Portanto, isso é extremamente importante, e estou completamente de acordo, porque de facto o ilhéu, pela sua situação geográfica é sempre um bocadinho mais prejudicado, entre aspas, porque nós também, e dizíamos ainda há bocadinho, nós como país periférico, tudo se começa a desenvolver nos centros, nos grandes centros, no centro da Europa, na França, na Alemanha, na Holanda, e depois às vezes chega aqui demasiado tarde. Hoje, felizmente, a comunicação, como tu já frisaste aí, com a inteligência artificial, os modelos são já completamente diferentes. O acesso... Neste caso, a UEFA não podia fazer como faz com os treinadores estrangeiros, os treinadores ilhéus ou das regiões ultraperiféricas, Sardenha, Canárias, Madeira, Açores, fazer à distância. Algumas das formações podiam ser muito úteis para nós. Olha, mais uma boa questão, Pedro. Pela primeira vez, e com a autorização da Federação, pela primeira vez, o nosso fórum de treinadores, o que era justíssimo, porque as tecnologias, e por isso estás, e louvo-te mais uma vez, a tirar o doutoramento naquilo que é a parte mais importante do jogador, não só do treinador, o treinador também, mas do jogador, e que é mais difícil, que é a tomada de decisão. Esta palavra é tão simples,
mas incorpora aqui, como tu disseste, e muitíssimo bem, e com outra propriedade que tu tens que eu não tenho, vai ser as neurociências, este ano quisemos ter aqui o António Damasio para falar um bocadinho também daquilo que são as neurociências. Ainda é português, que os americanos quiseram naturalizá-lo N vezes. Ora, estás a ver, quiser naturalizá-lo. Então agora com o Trump isso acelera de uma forma muito, muito maior. Portanto, este estudo, o estudo é fundamental. Mas como te ia a dizer, pela primeira vez, a nossa formação de treinadores, e bem, todos os treinadores que fazem parte e são sócios da nossa Associação Nacional de Treinadores, todos os treinadores tiveram acesso pela primeira vez aos créditos via videoconferência, o que é perfeitamente normal, porque o nosso fórum é feito normalmente nas cidades que são cidades do desporto. Este ano foi em Matosinhos, o ano passado tinha sido em Viseu, no próximo ano quase de certeza vai ser em Albufeira, mas que possa ser transmitido para todos os treinadores que estão no estrangeiro a trabalhar e que necessariamente não se podem deslocar para tirar a sua formação, para ter os créditos necessários para poder continuar a exercer a sua profissão no país onde estão, estejam na China, estejam na Arábia Saudita, estejam Mas como ele é ferrenho, isso não se pode abrir também para as regiões ultraperiféricas como a Madeira, os Açores, claramente, a Sardenha, Canárias. Boa, claramente que sim. É enquadrar o regulamento da União Europeia para a UEFA. Muito bem, lá está, é o conhecimento, esta partilha é fundamental. Essa questão que tu me estás a colocar, vou imediatamente colocá-la à direção da nossa associação para que isto seja um facto no próximo ano. Aqueles que tiverem nas ilhas e que não tiverem, quem quiser vir presencialmente, muito bem, mas quem não quiser ou não puder, ter também o acesso necessariamente aos fóruns para ter os créditos indispensáveis para poder continuar a exercer a sua profissão. Porquê? Porque temos aqui, professor, desculpe lá, nós temos aqui algo que é muito óbvio e muito factual, que é, nós temos um voucher, digamos, um voucher de 400 euros. Se por acaso irmos a qualquer companhia que passa determinado limite de assentos, de vagas, passamos os 400 euros, deixamos de ter qualquer reembolso, que é de um valor fixo de 80 euros, que passa a ser 500 ou 600 euros sem qualquer reembolso. Portanto, cria-nos aqui uma desvantagem, um impedimento, porque 400 ou 500 euros, mais a estadia, mais a alimentação, mais o transporte, torna-se um impedimento. Não é que a gente nem queira o velho e vê-lo e vir os outros. É porque depois torna-se impeditivo estas situações. Pedro, daqui a um ano fica já prometido de minha parte toda a disponibilidade e seguramente que se vai conseguir com esta tua questão, estás a ver a importância daquilo que é partilha, daquilo que é o conversar. Seguramente que para o ano temos que conseguir isso. Não há outra alternativa, de facto, porque aquilo que tu colocas é óbvio e é extremamente importante. Porque estamos a falar daquilo que é sagrado, ter acesso à certificação, ter acesso aos créditos e ter a possibilidade de poder, porque isto é registado, de poder fazer essa formação via online, porque temos que aproveitar todas as potencialidades que as novas tecnologias nos vão dando e seguramente estaremos aqui
para o ano a falar daquilo que foi conseguido graças à questão que tu levantaste e que eu vou já esta semana colocar à nossa associação, porque todas as questões que vêm de fora para dentro são importantes, são fundamentais para aquilo que é a tentativa de podermos melhorar todas as nossas questões, principalmente aquela que nos é mais cara e mais sagrada, que é a formação dos nossos treinadores, ajudar a que os nossos treinadores possam ter mais competências para poder transmitir essas competências aos seus jogadores. Por isso é fundamental, vai ser colocado e acho que tem enormes possibilidades de que para o ano o fórum que vai acontecer quase de certeza no Algarve, que vai ser transmitido não só para o estrangeiro, mas também necessariamente para as ilhas que estão mais distantes e que necessariamente necessitam, precisam, exigem que isso lhes esteja também transmitido para vocês. É uma questão muito pertinente, muito importante, e da qual te agradeço e na qual eu vou também partilhar isto com a nossa direção. Nós é que agradecemos e com milhares a gente gosta de partilhar estas dores. Uma questão em relação àquilo que estava a falar do pós-doutoramento, que era o método de tomada de decisão do treinador. Temos que priorizar as variáveis e o que se vê, portanto, nas competências que têm os treinadores é que por vezes é mais a crença que o próprio treinador tem, em que não é o tudo essencial que ele abrange, nem o pormenor relevante, mas a perspectiva que ele tem é, se ele confia mais ou acredita mais numa área, inclina-se mais para essa área, parte física, ou parte técnica, ou parte tática, ou parte psicológica, parte estratégica, inclina-se mais para essa área. Se não acredita, não se inclina para essa área. Portanto, não há quase uma organização do pensamento, uma estruturação do pensamento para atingir uma tomada de decisão. Só vi uma pessoa fazer isto com base num processo para essa tomada de decisão do treinador, que foi o Bruno Travassos, que faz parte da organização da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, do futsal. Ele tem um livro mesmo específico para isso, numa tese que apresentou, que é, portanto, um processo que o treinador faz. E por esta razão, porque é que eu digo que este processo é importante? Porque, por vezes, é o que determina a escolha se eu quero na minha equipa técnica levar um treinador de guarda-redes, porque no meu processo de tomada de decisão como treinador dou mais preferência a um treinador de guarda-redes, se no meu processo de tomada de decisão de treinador dou mais importância à preparação física, se no dou só um exemplo. De todos as áreas que o treinador leva sempre um analista, se o professor Neca puder me ajudar, um analista, um preparador físico, um treinador adjunto, deve ser para a questão tática, também ajudar para a questão estratégica, portanto, um preparador, por vezes leva um fisiologista, se for na questão das lesões, e um treinador de guarda-redes. Acho que de alguma forma tenho isto mais ou menos orientado. Essa é a base sempre, que, como falámos, são os seis treinadores da equipa técnica, é o mínimo já que os treinadores fazem, mesmo já na formação, no sub-19, nas equipas B, eu acho que é fundamental. Sabe? Vem a minha luta desde o meu estágio do pós-doutoramento no Santa Clara, que é, se a mente não se consegue separar do corpo e o corpo não se pode separar da mente, e que toda a gente fala da parte psicológica, como é que nestes 6 não tem um enquadramento
psicológico, como psicoterapeuta. Eu tenho um curso tirado do professor Sidónio Serpa, psicoterapia, que terei na psicologia do desporto, há poucos meses atrás, para tentar perceber o fenómeno e tentar usá-lo. Como é que nestes 6 não tem um sétimo? E penso que é por uma questão de 2 cientistas que disseram que a cultura, como o pequeno almoço, todas as variáveis, tanto o Drucker na gestão, como o Philip na, 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 na informática. E quando eu digo a cultura como os outros elementos ao pequeno almoço, isto é, a questão técnica, ou tática, ou estratégica, é porque se ainda não está na cultura do treinador, que a mente faz parte do corpo e o corpo faz parte da mente, nestes 6, a dimensão física, a dimensão técnica, a dimensão tática, a dimensão estratégica, a dimensão eh, eh, é que é mais fundamental. E depois é enquadrado, o resto é enquadrado. Será que eu estou a fazer uma boa análise ou não? Pelo menos deste tempo todo que eu estou a estudar. Eu acho que ainda é uma área, um parente pobre. Como o treinador do guarda-redes era uns anos atrás. É um bocado caminho, sabes? É um bocado caminho. Isto, há 40 anos, como te disse, isto foi uma transformação brutal. Brutal. E a aceleração, desde com a entrada da internet, desde com a entrada deste século, e eu era analista no Mundial da Coreia e do Japão, 2002. Eu estou a falar há 20 anos atrás. Repara, isto é uma experiência vivenciada, foi o que eu senti. Era o António Oliveira o treinador, tinha o treinador do guarda-redes do Silvino, que depois esteve com o Mourinho, etc. E tal. Estava o José Romão e estava eu como analista e como observador. Nessa altura era o treinador adjunto ao observador, com o analista ainda não havia muito isso. Eu observava os adversários. E então, repara, éramos 4, e depois tínhamos uma pessoa da televisão que fazia alguns cortes de alguns jogos, mas cortes que não tinham nada a parecer-se com os de hoje. E eu vou portanto, já tinha uma larga experiência como treinador principal, em equipas de primeira divisão, também em seleção, o caso da seleção de Angola, etc. E o único material que havia nessa altura era, de facto, o bloco de notas, a esferográfica, e lá levava o gravador para alguma coisa que me falhasse, eu gravar para que depois, quando compusesse o relatório, nada falhasse a tal informação que tu referes, para transmitir ao treinador e no relatório. Portanto, isto tudo muito artesanal. Passados 5, 10 anos já nada disso acontecia. Porquê? Porque nós estávamos aqui quase na fase da transição para a internet. A internet veio revolucionar completamente isto tudo. Como sabes, os telemóveis, que foi uma revolução também, no fim do século XX, apareciam os telefones para telefonar de um lado para o outro, foi uma coisa tremenda. Depois era de máquina fotográfica às costas, etc. Os telemóveis agora anularam completamente essas coisas todas. Tu, no teu telemóvel, tu já consegues ter toda a informação do mundo. Entras em contacto com todos os países do mundo, já não precisas de cartões, já não precisas do teu cartão de cidadão, dos cartões de crédito, já Para não me esquecer, para não me esquecer, acho que também o jogador mudou com essa mudança toda. O jogador mudou. O jogador de hoje, em minha opinião, claramente, o jogador de hoje é um jogador muito mais informado. O jogador de hoje tem que trabalhar de uma forma muito mais sistemática, muitíssimo mais organizada. Tu já não tens
a nível de, Pedro, a nível de equipas da Primeira Liga, do meio da tabela para a frente, estou a falar em Portugal, Espanha, Itália, etc, etc, todos, cada jogador, e então das equipas que estão nas competições europeias, Porto, Benfica, Sporting, cada jogador praticamente já é uma empresa. Há jogadores a nível do Real Madrid, do Barcelona, do Inter, do Milan, do Benfica, do Porto, enfim, Manchester United, são autênticas empresas que já têm a trabalhar para eles todos os dias, de 5 a 40, 50 pessoas, a trabalhar para ele, para aquilo que ele faz no dia a dia, desde o personal trainer, desde o fisiologista, o advogado, o economista, o pai e a mãe, que é importante ter daquilo dos aspectos psicológicos, da saúde mental. Falaste, é uma etapa nova, a saúde mental é fundamental cada vez mais por esta pressão mediática permanente, que cada vez mais faça parte do dia a dia do treinador e do jogador. Portanto, houve uma transformação brutal. Hoje a exigência, o jogador sabe que para ter rendimento, ele quase que não pede o que quer comer. Sabe que em cada refeição o nutricionista ajuda-o a preparar uma gama de alimentos que o satisfaça como homem, como pessoa, porque nós estamos a falar, isto o Manuel Sérgio, como citaste também há bocado, e bem, cita muito bem, porque quem chuta, quem pensa é o homem. Portanto, se a preparação física, a técnica, a tática, nada se pode separar. Tudo tem, e no teu estudo, seguramente, para a tomada de decisão, cada vez se torna mais fundamental neste tipo de futebol para que nós caminhamos, porque vai ser em frações de centésimos de segundo que vai ser determinante para ganhar uma competição importante. Tomada de decisão é fundamental. E, portanto, nada destas valências poderá ser menosprezada. E os grandes clubes já caminham, quando eu te falei há bocado dos 5, 6 treinadores aos 14, 15, porque sei que os grandes clubes têm todos os dias já no seu local de trabalho, no campo e no gabinete, 14, 15 pessoas a trabalhar permanentemente para aquilo que é a preparação do treino e dos jogadores, porque nada pode falhar. Porque se falha, o adversário vai e leva vantagem. E o treinador percebe que nessa microempresa que ele tem a necessidade de construir, porque o jogador sabe também que para ter rendimento, naquilo que já falámos anteriormente, no alto rendimento, ele sabe que tem que pensar só naquilo que lhe é determinante, que é o treinar e o jogar, como é que vai jogar. E ele tem que perceber também que adversários é que a equipa vai defrontar, que adversários vai ter pela frente para poder ter aquilo que ele pretende. Rendimento, estar sempre no patamar superior para poder alimentar também a sua empresa que ele cria, a empresa de comunicação, a empresa do nutricionista, etc, etc, porque já qualquer destes jogadores já tem, não está só. Tem 5, 10 pessoas a 30, 40. Há 3 anos, de facto, que agora está no Paris Saint-Germain, o Luís Campos, me dizia que o Vinícius tinha um staff de 40 pessoas a trabalhar com ele. 40 pessoas. Fazia parte do staff, não era o Vinícius, é a empresa Vinícius. Portanto, isto já há 3 anos, 3, 4 anos, logo que ele veio para o Real Madrid. Portanto, esta novo impulso que nós começamos a reparar. Eu gosto muito de caso, ainda hoje, a falar com o meu neto,
sobre futebol, sobre os jogadores, quem é melhor, este, aquele. Ele falou-me no Neymar. Repara, o Neymar tem e é importante depois a equipa que tem à volta dele. O Neymar é um bom rapaz, é um jogador que tem um potencial extraordinário. E eu dizia-lhe isto. O Neymar e o Messi. O Messi foi um jogador extraordinário. O Neymar foi um jogador que tinha uma qualidade extraordinária, nunca potenciou nada, mas que negociou sempre. Foi talvez aquele que ganhou mais dinheiro, seguramente de longe, ganhou mais dinheiro e produziu menos. Porquê? É evidente que um tipo não vai dizer tudo, mas sabe-o perfeitamente porque há uma série de fios condutores, onde o staff que trabalha com determinada pessoa é determinante para aquilo que nós estamos a falar, para o alto rendimento. E o alto rendimento implica grandes sacrifícios. Disto muitas vezes, estes dois jogadores, porque foram os dois que rivalizaram durante década e meia o melhor lugar, Messi e CR7, Cristiano Ronaldo, que é nosso. Eu sou sempre pelo nosso. Eu acho que o professor disse aí uma coisa fantástica, que é, tem a ver um pouco também com a personalidade de cada um. Por exemplo, eu sei de um episódio, não sei se o professor sabe, do Cristiano Ronaldo com o velocista, não o Ben Johnson, agora está-me a faltar o nome, jamaicano, que o Cristiano Ronaldo foi treinar. Para ver que até o Cristiano Ronaldo tem essa noção que é onde é que tem vantagem competitiva. Exatamente como estou a fazer o Palmeiras quando era o Ciência agora, quando eles estão a relaxar, onde é que está a vantagem? Onde é que eu posso estar na inovação, na vantagem competitiva, onde é que eu posso estar à frente, um passo dos meus adversários? E o Cristiano Ronaldo, com o atleta jamaicano, Jamaicano, sim, o tipo do o Chemeto. Usain Bolt, o Usain Bolt, Exato, o Bolsa. ele foi treinar com o treinador do Usain Bolt e com também o Cristiano Ronaldo para melhorar a técnica de correr, quando era mais novo. Portanto, a ver, damos sempre à procura da vantagem competitiva ao adversário. Onde é que o professor vê neste momento a próxima vantagem competitiva, ou na história se podemos destacar aquilo que foi a vantagem competitiva? Por exemplo, as regras foram importantes para isso, mas onde é que pode destacar aqui momentos fulcrais de vantagem competitiva, ou de jogadores, ou de treinadores, ou de equipas que conseguiram se destacar nessas vantagens competitivas? Continuamos sempre a falar neste aspecto que é a busca incessante pelo conhecimento. Nós ouvimos os melhores treinadores do mundo, desde os Guardiola, desde o Klopp, desde, enfim, os Mourinhos, etc., que é sempre a preocupação do estudo ao detalhe em todas as suas vertentes. A equipa que tem à sua volta, a equipa multidisciplinar, é fundamental. Em minha opinião, é claramente fundamental. Porque, além de tratar todas estas questões, e nós olhamos muitas vezes para as equipas de futebol, portanto, todos são importantes. Olhamos para uma equipa de futebol e dizemos assim: esta equipa de futebol, de facto, tem grandes talentos. Vamos citar nomes. O Real Madrid tem grandes Mbappés, os Vinícius, enfim, todos. Outra tem o Paris Saint-Germain, já teve o Messi, já teve o Neymar, já teve, enfim. Esta época fez uma época que lhe faltou o último jogo com o Chelsea, que estava
mais fresco, o Mundial, ganhou tudo. E não teve grandes estrelas. Nós temos 4 jogadores, felizmente temos 4 jogadores portugueses lá. Nuno Mendes, o Vitinha, o João Neves e o Gonçalo Ramos. Bom, Que jogadores. exatamente, jogadores soberbos. Mas o importante nisto, de facto, há uns anos eu eu gosto de conversar com as pessoas e a pessoa está lá, que é o diretor desportivo, que ainda falei há bocadinho, caramba, o diretor desportivo, o Luís Campos. Do Paris Saint-Germain. Do Paris Saint-Germain. Isto é determinante, Pedro. Isto é muito importante. Nós sentimos que muitas equipas têm jogadores a mais. E eu parece-me que o Ruben Amorim fez isso muito bem no Sporting. Isso cabe ao instinto e à capacidade e à competência do treinador. E não ter coisas a mais. Uma equipa de futebol é um puzzle. Um puzzle, como tu constróis qualquer puzzle, há peças muito iguais e que dizem assim, esta também dá ali, dá lá, mas não, o puzzle sendo bem construído e as peças estando bem no seu lugar e dando-lhe depois aquela que é a consciência tática, a mobilidade para a coordenação de todas essas peças é fundamental. E essa coordenação, onde o líder é muito importante. O Ancelotti também era um líder muito inteligente, porque sabia lidar com o homem, com a experiência que ele tinha, como ex-jogador, como treinador, etc, etc. E depois era isso mesmo, que é fundamental. Não é preciso ter muitos jogadores. Eu dizia isto na construção que eu tive ao longo do tempo. Eu não quero muitos jogadores, quero 11, 12 que de facto haja uma capacidade de investimento possível nesses 11, 12. Depois os outros vamos compondo. Para quê? Para a construção do puzzle, porque às vezes um jogador pode ser muito bom em determinado contexto. Vamos falar, por exemplo, num que vai agora sair, o Joker. É o contexto ele nunca rendeu tanto porque o Ruben Amorim teve esse mérito. Eu recordo-me de um jogador que é da minha freguesia e que eu fui buscar para com 19 anos para o futebol profissional, que era o Trofense, que é o Paulinho, que agora está muitíssimo bem no México. Campeão mexicano. Campeão e o melhor jogador do México. Um miúdo que teve uma formação num clube do distrital. Mas sempre tinha esta percepção, este jogador tem qualidade. O que é importante, o olho clínico de nós treinadores, nós que somos treinadores, é perceber se este jogador tem qualidade para poder evoluir ou não poder evoluir. E ele depois é preciso ter sempre a sorte neste trajeto. Eu recordo-me quando indiquei ao Gil Vicente, que houve algumas resistências, depois o Paulinho teve a sorte de ir para o Braga um treinador que de facto tem grande qualidade, que é o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira veio buscar ao Gil Vicente e integrou numa ideia de jogo, tentando otimizar o tal puzzle, os jogadores para ser potencializados. A partir daí veio também o Ruben Amorim, que parecia que foi um grande maluco que o quis levar para o Sporting naquela altura por 20 milhões. E que foi quase uma heresia naquilo que era o contexto do futebol português e a exigência do futebol nacional. E exerceram sempre, lá estamos a falar da saúde mental, de há bocado, uma pressão mediática sempre medonha sobre um miúdo que era um bom jogador e um bom miúdo e que até que teve de ir para o México e continua lá a explanar a sua qualidade, porque psicologicamente é forte e conseguiu resistir. Lá está, a construção de todo este trajeto teve sempre uma linha condutora que foi o treinador Abel Ferreira, a Ruben Amorim, que o levaram para o contexto onde ele poderia de facto render mais numa
dimensão tática que se ajustasse à sua qualidade. Paulinho nunca era um extremo, nem nunca foi um ponta de lança. Ele foi sempre um jogador híbrido entre aquilo que é um 9, um 9,5, nunca foi verdadeiramente um jogador para se fixar numa posição. E a virtude do treinador é essa, por isso é que estes treinadores, que volto a reforçar, o treinador português, onde estão muito bem potenciados, o Abel Ferreira, o Arthur Jorge, que foi ainda meu jogador no Sporting de Braga, e ele, e depois foi o filho, foi meu jogador também no Vitória de Setúbal, que infelizmente está a passar por uma fase muito complexa. Portanto, potenciar os jogadores. E o Paulinho é um desses casos. Por isso, a construção do plantel determina muitas vezes a potenciação desses jogadores. E não há dúvida nenhuma, a dita equipa multidisciplinar, de que o Luís Campos, diretor desportivo do Paris Saint-Germain, tem muita importância porque é um treinador como nós. É um treinador Uhum. como nós, percebe Exato, o exato. jogo, Com percebe muitos a anos de tática, experiência, com com muitos anos de muitos experiência. anos de experiência, percebes? E tem sido determinante e muito importante. Aliás, o Luís Henrique disse-o que, de facto, que o queria como diretor desportivo, porque o ajuda nessa construção de perceber, dentro daquilo que é a concepção tática do treinador, o jogador, o que perfil de jogador para se poder integrar no tal puzzle para dar a ideia de jogo pretendida pelo treinador. Portanto, é neste, como tu disseste muito bem, é no todo que estas partes se estruturam para dar consistência a uma ideia coletiva forte que leve necessariamente àquilo que se pretende, que é o sucesso. Professor, eu tenho mais duas questões, mas uma delas eu vou ter que fazê-la. Eu estou numa fase da vida, hum, depois de ouvir muitos nãos, eh, em, eh, num contexto que eu vejo, um contexto nacional e internacional, que ao contrário do nosso eh, saudoso e meritório, e, e uma pessoa de muito valor, o Quinito. No caso do Quinito, o, o filho levou-lhe a voz, e no meu caso é o contrário, o filho trouxe-me a voz, portanto há sempre impactos diferentes para várias situações, e eu queria-lhe falar da questão do treinador de formação, que isso é que é uma questão que também uh, é, é acarinhada e que tem todo o interesse de falar. Algo que já lhe transmiti e não percebo até à data porque é que continuam-se em muitos palanques, em muitos micros, passar o ónus da situação para a qualidade do treinador de formação, quando temos contextos em que eh, tanto as condições que são dadas, como os recursos que têm, como as questões já dos pais que já querem fazer ou ter uma carreira do filho aos 14, aos 15 anos, já querem mudar a sua vida através da carreira do filho, dirigentes que estão aquém da realidade do clube, numa realidade virtual que não é o que o clube tem e as condições que dá. E isto eu disse-lhe, no universo de 79 mil, 43 mil treinadores estão no ativo. 4%, 900 para treinadores vivem do futebol. Das 40 mil entidades formativas, 98% permitem que esses treinadores vivem dessa formação. Pondo aqui outros dados, o próprio presidente Henrique Calixto falou que não era possível ter treinadores de formação a 200 e a 300 euros
questão do Luís Castro também referir que é uma complicada missão e o próprio Vítor Frei, treinador, disse que passou dificuldades quando teve que ver com esta realidade. Sabendo que eles são o grande pilar de tudo o que aconteceu, e o professor Neca falou do Paulinho de vários regionais e de outras situações, sabendo que a Federação Portuguesa de Futebol, a instituição mais rica do país, tem um melhor lobby neste momento que é o secretário do Estado do Desporto, que veio da Federação, que tem um orçamento de 120 milhões de euros, que tem Pessoa alavancou em 1,5 milhões de euros o feminino. O Walking Futebol, neste momento, tem 12,5 milhões para o feminino, 11 milhões para as seleções, e teve a fazer contas desses, se os clubes já pagam 300 euros, se 12% do orçamento do futebol for para o futebol de formação e ter o salário mínimo em conjunto com os clubes, os 600, 700 euros, poderá qualquer pessoa que for para esse palanque, para esse micro, então apontar o dedo aos treinadores de formação e pedir qualidade, porque ninguém vive 200 e 300 euros e ninguém pode exigir um part-time, porque a 200 e 300 euros é um part-time, como ninguém exige um part-time no McDonald's, em que o indivíduo que está a servir batatas fritas, que tome conta da contabilidade ou que faça conta da logística. Portanto, ninguém exige isso, mas exige isso o treinador. Sei que um coordenador técnico chegou agora, diz que com o que paga os clubes, através dos miúdos, que é estes 200 e 300 euros, que se pode exigir mundos e fundos. Eu acho que tem que se conhecer bem a realidade do contexto, porque não se pode, quem está nas cadeiras de sonho, nessas cadeiras de privilégio, e o contexto da metáfora, passar ao lado de um treinador de formação, isto é uma metáfora que apanha 2 bilhetes de autocarro e vai a pé, e esses ilhos de estudos que estão dentro do carro chegam ao pé do treinador de formação, que ele perdeu um dos autocarros e quer chegar cedo, está a pedir boleia, e digam a essas pessoas que estão dentro do carro que têm esse privilégio: epá, devias então gastar menos no autocarro e ir o resto tudo a pé. Não se pode dizer isto. Acho que isto não é correto quando um treinador de formação já faz todo este esforço numa questão que, como todos os outros treinadores de formação, quer dar o salto. Mas para dar o salto ainda tem este contexto de part-time. E muitas das vezes, para dar esse salto, tem que pensar no resultado, porque não continuará a viver desta situação de part-time 200 e 300 euros para pôr comida em cima da mesa, como falou o Vítor Freire, nas dificuldades, ou para assumir uma responsabilidade familiar. Eu coloco-lhe esta situação: é possível, o que é que se pode fazer para dividir o bolo, porque esta federação pode o fazer se quiser exigir essa qualidade. É uma questão complexa, mas indispensável que se olhe para ela de frente, com coragem, para mudar. O Henrique Calixto, que é o nosso presidente, eu sou presidente da Assembleia Geral, e conhecemos há 50 anos, fazemos este caminho há 50 anos, e sei da vontade que ele tem em ajudar a que as coisas se transformem. É um tipo que tem, é uma pessoa que tem uma experiência também neste espaço muito grande, quer como praticante, quer como professor, como político, como treinador também, que andou imigrado por muitas paragens. E frisaste é isso, quer dizer, é impossível. Repara, por exemplo, não há ainda a figura legislativa do treinador de formação. Isso é um dado político determinante para que as coisas têm que ser mudadas. Quer a federação, quer o poder político tem que alterar isto. É importante porque o treinador
da formação, ele muitas vezes é treinador, é pai, é amigo, é padre, é tudo em relação aos miúdos. Os miúdos muitas vezes têm no treinador aquele amparo que por razões sociais não têm em casa. E Sei casos. eu vou reforçar uma coisa que me disse em off, se for possível. O professor disse que era o pilhar e que muito faziam com o pouco que tinham, muita qualidade davam ao futebol português. Muita qualidade davam ao futebol português. É indiscutível. Portanto, estas questões têm que ser alteradas, têm que ser olhadas, enfim, e que se crie um estatuto para o treinador de formação. E o treinador de formação trabalhar mais horas, mas ser pago ao nível daquilo que a sua exigência o obriga. Por isso, dar-lhe isso é fundamental. Eu espero, desejo, e dentro daquilo que é o meu espaço, continuarei agora cada vez mais a fazer uma pressão simbólica, vamos lá, para que se olhe para a formação e para o principalmente para o treinador da formação. O treinador de formação é fundamental neste puzzle. E é na formação que o jovem se começa a dimensionar para aquilo que é o homem, para aquilo que é o atleta. Porquê? Porque os nossos políticos, os nossos clubes, têm olhado para isto de uma forma muito simplista. Verdade. Porque os clubes que estão por exemplo, nas regiões autónomas, que estão no nosso interior, etc., há um trabalho pro bono, um trabalho em que os dirigentes trabalham para as suas coletividades, para as suas pessoas, e que não ganham nada. Uhum. E que são esses que vão retirar. O Cristiano Ronaldo, se olharmos bem, que é o nosso grande património desportivo, social, e que nos catapultou para a estratosfera do conhecimento, ele foi descoberto aí num espaço na Ilha da Madeira. No Andorinha. No Andorinha. Por isso o trabalho que fazem nos pequenos clubes torna-se fundamental. É evidente que os grandes clubes depois tiram vantagem quando são as competições dos sub-14, que é a grande malha que se faz para que essa competição comece a mostrar aquilo que se fez até aos 14 anos. Os grandes clubes depois vão buscá-los, o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga, que são estes os grandes clubes formadores. Mas para que eles cheguem até aos 14 anos, há um trabalho enorme feito nessa base. E é essa base que o governo, a Federação, nós da Associação Nacional de Treinadores, vamos, e seguramente conheço muito bem o Calixto, não vai dar sossego. Não vou dizer que vai conseguir, mas não vai dar sossego até que as coisas se consigam para bem do futebol português. E sendo bom para o futebol português, necessariamente começa pelos treinadores. Os treinadores é que vão ajudar os jogadores a crescer. É que vão detectar os jogadores. Também são a imagem de marca do país. Os próprios treinadores também são a Os próprios treinadores, porque a ponta do iceberg é evidente que são os Mourinhos, que são os Rubens, que são os Abeles Ferreiras, etc, mas o grande iceberg está cá por baixo nesses treinadores que estão na formação, que fazem um trabalho diabólico, um trabalho brutal, como tu dizes, vão para o autocarro, andam com as bolas às costas, correm para chegarem a tempo, chegam e dão o treino com condições muito difíceis, e às vezes há um pai que chega mais tarde porque teve a trabalhar, o treinador não sai até que
que o menino possa ser recolhido pelo pai, às vezes demora o pai mais 5 minutos, 10, 15, 20, em condições climatéricas adversas. Isto é desumano. O poder político e nós todos temos que olhar pela primeira vez, mas de uma forma muito coerente, para o treinador da formação. Não pode mais ganhar 200 ou 300 quando ganha, porque quando ganha, porque muitos dos clubes, porque nós estamos agora em contacto, eu estou em contacto com as pessoas, com as ADRs, que fazem um trabalho muito grande, que são as associações desportivas e regionais, de que de facto não têm condições, de que não dão dinheiro, de que há câmaras que dão dinheiro para a formação e esse dinheiro é canalizado para a equipa sénior. E descalcifica-se os treinadores estão a fazer o trabalho de formação. Portanto, há que legislar, e seguramente que é um dos propósitos no seu programa de eleição do Henrique Alisto, ele foi claro nisso. A sua grande marca foi a formação de treinadores e foi, de facto, olhar para criar condições legislativas para que haja o treinador de formação de uma forma a que seja onerado, de uma forma que seja, vamos lá, visível, legal e com os envolvimentos quer da Federação, quer do próprio Governo, quer das próprias câmaras, que estejam em consonância para que as coisas possam ser feitas de uma forma mais séria, mais coerente e que se olhe para o edifício do futebol de uma forma em que a sua base seja mais protegida, porque o topo, pelas razões mediáticas, ela é mais protegida, mas a base não tem visibilidade e a única visibilidade que poderá ter é de facto a sua associação de classe e nesse particular a Associação Nacional de Treinadores tem um trabalho forte a fazer e seguramente vai fazê-lo por aquilo que ainda me disseste há bocadinho, e é importante fazer a formação, não ser necessário vir à base, mas utilizar os meios audiovisuais, de ser agora na formação de treinadores mais formados. A outra questão dos mais formados, é inaceitável que os cursos não concentrados do FAA têm que baixar dos 5.200 euros, e isto está no plano que eu elaborei já há 2 anos e meio, para os 1.200 a 1.500 euros. Terá que baixar, eu volto a frisar, dos 5.200 euros que custa atualmente, e que não há lugar para as ADRs, porque são as ADRs que conhecem melhor as suas necessidades, conhecem melhor o número de treinadores que têm com a necessidade para a sua formação, e essa formação terá que ser dada com custos que estejam, como acontece em Espanha. Em Espanha tem qualidade de vida longe superior à nossa e o custo do FAA são 1.200 euros. Carga d'água que nós... A Escócia também, professor? Escócia, estás a ver? Olha, a Escócia também não sabia. Em França, por exemplo, eu tive um jogador, o Anchouet, é um jogador do Gabão, internacional do Gabão, foi jogador de Leixões, de Belenenses, do Estoril, meu jogador no Estoril, e depois na Ásia. Ele é francês e, portanto, gabonês. Tirou o curso do 3º nível em França. O Thierry Henry foi do mesmo curso que ele. O Thierry Henry, porque era francês, em França custou-lhe 2.000 euros. Anchouet, como era gabonês, dizia-lhe bem, custou-me 6.000 euros. Porque há uma proteção necessária aos treinadores dos seus países. É o treinador português tem que ser protegido também neste particular. Se ele quis ter lugar,
para tirar o lugar a outro francês, teve que pagar mais caro. Mas o custo em França custa 2.000 euros. Ou custava aqui há 3, 4 anos, ou 5, quando ele tirou, custava esse preço. Agora andará muito perto disso. O custo tem que baixar para que os nossos treinadores possam fazer essa formação, e a outra parte é essa. Os treinadores de formação têm que ser protegidos por uma legislação que permita eles viverem de uma forma digna, de ganhar o ordenado mínimo, ganhar, ser um trabalhador como qualquer outro, e a exercer, porque ele exerce 6, 7, 8 horas, e como tu sabes, trabalha ao domingo, trabalha ao sábado, trabalha sempre que é necessário. Trabalha sempre que é necessário, porque a paixão arrasta para isso mesmo, mas para que tenha um vencimento. O Calixto, que é o presidente da Associação Nacional de Treinadores, sei, e das suas grandes bandeiras e da sua grande exigência, vai ser para que neste mandato ele consiga que os treinadores tenham aquilo que efetivamente lutam e merecem, um ordenado base que os permita viver da formação. E para que o treinador, porque é muito importante isto, Pedro, é que o treinador que vai Oxalá para a que o formação. faça, porque se assim o fizer, deixará um legado e um reconhecimento ad eterno. A qualidade que vai deixar, que pede e que deixa, permite a que o treinador não corra através do resultado, porque é uma rampa de lançamento. E aqueles, por exemplo, como eu, que não voltam à formação, que podem voltar à formação, a formação torna-se mais apetecível. E aqueles que querem ficar na formação podem até fazer uma vida não muito, como é que se diz, eh, muito luxuosa, mas conseguem ter uma autonomia, conseguem ter alguma independência, alguma remuneração para se focar, para ficar inteiramente focado na formação. É isso, porque a importância do treinador de formação é muito grande. Nós dizemos isto de uma forma clara. A formação é um espaço para formar o jovem, aqueles que têm potencial ir para o futebol, para patamares superiores, os outros continuar a sua formação desportiva e a sua formação social. E que o treinador não veja na formação uma rampa para poder chegar lá acima. E então aí a preocupação é a formação do jovem e não o resultado desportivo. E pode o treinador, de uma forma mais serena, ajudar os pais a refletir sobre aquilo que é importante para o seu filho, Muito fazê-lo bem. crescer e perceber o porquê, como dizes, e bem, é que tem que haver esta noção de que muitos pais pensam que os filhos aos 8, 9, 10, 11 anos já são ou estão no corredor dos Cristiano Ronaldo. Já querem ver no filho aquilo que eles não conseguiram ser. E terão que ter no treinador o suporte que os ajude, pais, a compreender melhor isso, e filhos que façam uma formação mais ajustada àquilo que é a sua idade etária, para que ele possa continuar a desenvolver-se. Por isso mesmo, é necessário e fundamental, e o Henrique Calixto, como presidente, vai querer deixar, também tenho frisado muito isso, vai querer deixar esse legado de que de facto comece a haver uma estabilidade nos nossos treinadores de formação e implicitamente em toda a nossa formação desportiva. Muito bom, professor. Estamos aqui para é a última questão muito rápida e depois passo-lhe a mensagem final, a sua mensagem final para quem nos está a ouvir. A última pergunta muito rápida
é o que é que diria o professor Neca ao professor Neca no início da sua carreira. Se pudesse ter uma máquina do futuro, aquelas máquinas que passam no tempo e voltar o tempo atrás, o que é que diria o professor Neca eh, ao jogador Neca ou ao treinador Neca? É uma questão de veras complexa. Tu sabes, Pedro, por experiência feita, e isto é muito importante, que nós dizemos isto: se eu soubesse na altura o que sei hoje, não teria tomado esta posição, aquela e aquela outra. E aquilo que também falámos ao longo desta conversa, o treinador mentor é aquele, eu também tive essa experiência com o Lito Vidigal, que foi meu jogador na seleção da Angola, e depois tive o feedback dos jogadores que me apanharam como treinador mentor. É o treinador que dá mais experiência daquilo porque sabe os erros que cometeu ao longo do caminho. Naturalmente, só não erra quem não trabalha, só não erra quem não está no ativo. Esta experiência acumulada leva-nos a uma reflexão também importante sobre isto. Eu, enquanto treinador, vivi um tempo diferente do de hoje. Eu nunca olhei para a parte económica, porque a minha paixão pelo jogo era tão grande que eu gostava de estar sempre a trabalhar. E depois de 85, eu treinei sempre na segunda, primeira liga, seleções, segunda, primeira, mas nunca estive uma época parada. Hoje, o treinador, e bem, na minha perspectiva, olha mais para a carreira. E se financeiramente está suportado, diz, eu vou parar 1 ano, 2 anos. Mas quando um tipo é apaixonado pelo jogo, quer é estar no jogo, quer é treinar. Esta coisa de ser treinador, é importante que as pessoas percebam isso. O treinador é um apaixonado pelo jogo. Nós somos os apaixonados pelo futebol. Se nos tirarem o futebol, retiram-nos o oxigênio que nos alimenta para vivermos todos os dias. É difícil dizer isto, porque eu faço 60 anos, vou fazer 60 anos este ano, no próximo ano, este ano, aliás, que comecei como jogador de futebol e a partir daí nunca mais parei. Portanto, dizer o quê? A todos os jogadores, aos meninos que estão agora a começar, aos pais, que sejam flexíveis em relação aos seus filhos, que os deixem caminhar suavemente, como respiram, naquilo que é a sua formação desportiva. Procurem compreender também os treinadores da formação, fazem um trabalho extraordinário, que procuram ter a formação que lhes permita ter as competências para poder ajudar os seus filhos a crescer. Depois, o treinador, que continue nesse seu caminho da paixão que tem pelo futebol. Porque quem não tem paixão pelo futebol, mais tarde ou mais cedo acaba por sair, por não se sentir bem. Agora, quem tem paixão não sai mais. Mais em cima ou mais em baixo, o problema que eu digo sempre aos treinadores é que o jogo são 11 contra 11, seja nos distritais, na terceira, na segunda, na primeira ou nas seleções. E a minha felicidade de ver um jogo do distrital, por incrível que pareça, é tão grande como ver um jogo de primeira divisão. Às vezes, até para me sentir melhor, deixo aos distritais para ver mais aquilo que é a essência do próprio jogo. E isso traz uma felicidade muito grande para quem joga, para quem gosta de futebol. Por isso é ser persistente, continuar sempre. A vida do treinador e do jogador e da pessoa é cair e levantar. Como dizia o Churchill, o que é a vitória na Segunda Guerra Mundial? É o de caminhar
permanentemente de derrota em derrota. Essa Câmara de Louros, na Madeira, é um sítio que gosto também muito de passar, para passar por essa imagem também mítica que nos ajudou a hoje sermos a sociedade que somos. É caminhar de derrota em derrota até a vitória final. O treinador, dizia sempre aos meus jogadores, não ficar demasiado eufóricos na vitória e não ficar demasiado depressivos na derrota. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Ser equilibrados, ajustarmos-nos e caminharmos todos os dias nesta grande paixão e nesta grande sorte que é de estarmos no futebol. O futebol é, de facto, o maior fenómeno social do mundo contemporâneo. Por isso, é isto que é esta mensagem, de facto, de serenidade e de sentir bem neste jogo que perdemos muitas vezes, mas em cada derrota, levantar imediatamente a seguir e continuar o caminho. Meu querido amigo Pedro. Muitas e belas palavras do professor Neca, com a sua experiência e sapiência que nos trouxe aqui ao programa. Não sei se quer nos dar agora uma mensagem final para quem nos está a ouvir, alguém da diáspora conhecido, famílias, amigos. Queria, porque tenho muitos amigos e familiares nesta diáspora portuguesa e diáspora dos açorianos, Açores, que eu tive o privilégio de já jogar em vários pontos das ilhas, de fazer formação, desde Ponta Delgada ao Pico, ao Faial, a todas essas pessoas que me ajudaram a estar nesta felicidade de futebol, dar-lhes aquele abraço fraterno, aquela grande amizade, a todos os imigrantes da diáspora. Eu digo-lhes isto porque digo aqui no continente e por onde passo às pessoas, os portugueses imigrantes são muito mais portugueses do que aqueles que cá estão só e que nunca tiveram o privilégio de ter que sair, ter que ousar sair. Por isso eu tenho um carinho muito grande pelos imigrantes, um carinho muito grande pela diáspora e uma felicidade enorme. E a todos eles eu envio-lhes aquele abraço muito apertado, bem junto ao coração, que sejam muito felizes e estamos sempre juntos neste caminho da vida e no caminho do desporto e do futebol que todos muito amamos. Um grande abraço a todos e muito obrigado, Pedro, pelo convite. Muito obrigado, professor. Como vos disse, um programa rico, nesta 7ª temporada, 8ª tertúlia, programa Desporto Açores. Relembrar que amanhã na Rádio Diáspora Media Group dos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena, Rádio Asas do Atlântico, Rádio Audiência, Rádio Estádio, Pama Mídia, Estados Unidos, da Português Channel e a televisão portuguesa Califórnia da Rádio Portugal USA. Tivemos Manuel Gonçalves Gomes, professor Neca, falar do futuro do treinador português, presidente da Associação, presidente da Assembleia Geral da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, treinador adjunto, treinador mentor e treinador principal Rio Ave, Clube Sport Marítimo Boa Vista, Futebol Clube Giro Vicente, Sport Lisboa Benfica, Sport Clube de Braga, nas seleções de Angola, seleção das Malvinas, na seleção portuguesa, treinou menos um continente, porque treinou em quase todos os continentes deste mundo fora, teve-nos cá a ensinar, a partilhar connosco, mais um excelente programa a todos, até ao próximo programa, um bem-aja e muita saúde. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.